Então, boa noite a todos, todas, né? Sempre com muita alegria de nós estarmos aqui, revivendo esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Os infortúnios ocultos, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, o Evangelho nos diz, né, que nós devemos buscar descobrir os infortúnios ocultos. Que nas grandes calamidades a caridade se manifesta. Mas há aqueles infortúnios ocultos que sofrem todos os dias suas dores, seus sofrimentos, né, suas angústias, e é preciso ir em busca dessa dor, desse sofrimento. E nos diz também o Evangelho, nos dando exemplo, né, quem é aquela mulher de ar distinto, que sobe a mansarda e faz-se acompanhar da filha pequena. E ele sobe um morro e ela é recebida na casa porque já devem a conhecer, porque a recebe com muita alegria. É que ela vem trazer alegria, o bem material e o espiritual para aquela família, porque as crianças não podem ir para o colégio, porque estão doentes, a mãe não tem o que dar de alimento aos filhos, as suas dores, as suas necessidades, e ela traz o suficiente e o necessário para acalmar essas dores e esse sofrimento. Então as crianças agora podem voltar ao colégio, porque estão bem vestidas, estão alimentadas, né, estão bem agasalhadas, e o pai está no hospital. Então ela sai dali e vai para o hospital para falar com o pai e dizer ao pai que acalme o seu coração, porque agora a família está assistida, está amparada, né, que ele busque a sua recuperação. E quando ela sai do hospital e ela volta, né, para a sua charrete, que é uma verdadeira loja ambulante, ela olha para o céu e diz: eu comecei bem o meu dia. E realmente começou bem. E é esse recado que eles trazem a cada um de nós dos infortúnios ocultos. Porque se nas grandes calamidades a caridade se manifesta, né, vem um temporal, às vezes o vizinho nem se conversa, mas nessa dificuldade, nessa dor se une e se ajudam. Mas e aquela necessidade que todos os dias falta o pão, falta o alimento? É esses infortúnios ocultos que eles nos dizem, né, vai em busca desses infortúnios. Então, às vezes, nós ficamos pensando, né, como eu posso ajudar, como eu posso fazer o bem? E Madre Teresa de Calcutá dizia, não precisa fazer muitas coisas maravilhosas, mas o suficiente. Às vezes é pouca coisa, às vezes é um abraço, às vezes é um aperto de mão, um sorriso, né, uma palavra amiga que conforta, às vezes é sentar do lado da pessoa, né, ouvir, doar o nosso tempo, o nosso ouvido, para que a pessoa possa dizer, falar das suas dores, do seu sofrimento. José Carlos de Luca nos traz um exemplo, né, que ele aprendeu com a sua mãe, e a sua mãe estava vivendo os últimos momentos, e ela estava na cama, e ela chamou ele, e ele disse: mãe, a senhora quer que eu faça alguma coisa para a senhora quer que eu faça uma prece? O que a senhora quer que eu faça para a senhora se sentir um pouquinho melhor? E ela diz: meu filho, eu gostaria que você fosse em algum lugar e comprasse para mim peras argentinas. E ele nesse momento pensou, diz, acho que a mamãe está delirando, né? Mas pedido de mãe é pedido de mãe, né? Tem que atender. E ele foi comprar as peras argentinas. Passou algum tempo, ele volta com as peras. Mãe, a senhora quer que eu descasque? A senhora quer comer agora essas peras? Ela diz: não, meu filho, isso não é para mim. Ele: como não é para a senhora, mãe? Diz: é para o seu pai. Você lembra que o seu pai tem problema na gengiva e ele não consegue mastigar porque lhe machuca a gengiva? Então, descasque e dê para ele. E nesse momento, José Carlos de Luca nos diz, né, ela estava praticamente deixando o corpo físico.
Mas a preocupação dela é com aquele que estava ao seu lado. Né? Ele estava com problema na gengiva. Então, ela trouxe esse grande ensinamento. Então, é essa caridade que a doutrina espírita vem nos trazer, nos mostrar como nós devemos praticar. E Kardec, né, Allan Kardec, quando traz a doutrina espírita, né, que ele vem e traz o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus sabia que nós no mundo teríamos aflições. Um dia, conversando, né, com Maria Madalena, ela, Senhor, e quando partires, como ficaremos nós? E ele diz, eu estarei sempre ao lado. Eu estarei sempre ao vosso lado. E à noite, reunindo os discípulos, ele diz aos discípulos, né, é chegado o meu momento. Né, e deu, né, bastante mensagens para que eles se unissem, se fortalecessem, porque era chegado o momento dele. Mas o Senhor vai nos deixar órfãos? Ele diz, não, eu sempre estarei ao vosso lado. Se me amais e guardai os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai e pedirei para que ele vos envie o Consolador. E Kardec, né, esse mensageiro, esse jardineiro de Deus, traz para nós a doutrina espírita, abrindo as portas do mundo espiritual, onde hoje os espíritos fazem presentes, nos envolvendo nessas vibrações de amor, nos conduzindo, como nós devemos nos comportar, qual o nosso procedimento no lar, na família, no trânsito, né? Tendo essa postura de cristão, né? De cidadão do bem, nos formando homens de bem, né? Como nos diz o Evangelho. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer e domar essas más inclinações. Todos os dias nós temos que nos esforçar. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Né? Nos esforçando. Hoje, para deixar o vício é muito difícil, mas exige muito esforço, muito amor, muita dedicação e determinação. E Kardec, quando vem trazer a doutrina espírita, né, ele sabia que não era fácil. Né? As dificuldades, a perseguição... Tanto que o Espírito da Verdade diz a ele, diz, a partir de hoje você não terá mais descanso. Né? A partir desse momento você vai perder todo o repouso, seus livros serão queimados, seus melhores amigos lhe trairão, né? Você vai sofrer muita ingratidão, e ele aceita a missão. Mas ninguém disse a ele, você vai passar por isso, mas vai vencer. Não, ele diz, depende da sua postura, de como você vai superar essas dificuldades. Porque estamos num planeta de provas e expiações, todos nós passamos por essas dificuldades. Mas é o amor que nos dá essa condição de superarmos. Porque hoje a doutrina nos diz que nós não viemos aqui para sofrer. Eu vim nesse mundo sofrer porque em outra encarnação... Não, nós viemos nesse mundo, nesse planeta, o objetivo de nós estarmos encarnados é nós crescermos, né, espiritualmente. E todos os dias nos dá a oportunidade, todos os dias. De manhã levantamos, recebemos mais uma folha em branco e ali nós recebemos, né, a oportunidade de nos tornarmos hoje melhor do que ontem. É o que dizia Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, né, nos falando sobre o autoconhecimento. Né, faça como eu fiz. Ao final do dia, eu fazia um levantamento, né, passava limpo, como foi meu dia? O que eu fiz que não devia ter feito, o que eu devia ter feito que não fiz. E no dia seguinte eu recomeçava. Né? Aqueles que eu não ajudei ontem, hoje eu posso ajudar. Né? Aqueles que eu magoei, hoje eu posso pedir perdão. Então é a oportunidade que a doutrina nos dá de todos os dias nos melhorarmos esse autoconhecimento. A maior proposta da doutrina é a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma interior, é nos mudarmos, né? Nos tornarmos esse homem de bem, como nos diz o Evangelho. Então Kardec passou por essas dificuldades, mas ele disse, né, em todos os momentos que eu passei essas dificuldades, né, eu sempre senti o amparo da espiritualidade. Eu sempre senti eles do meu lado, né, me dando aquele apoio, e todos nós recebemos isso. Ninguém fica sem amparo espiritual, né? Todos nós estamos recebendo. Quando nós viemos à casa espírita, como foi falado, por que saímos melhores? Porque aqui a espiritualidade se faz presente. Os mentores, amigos, fazem presente nos intuindo.
dentro do lar, eles dizem, vamos à casa espírita hoje? E nós recebemos essa intuição. Diz, é mesmo, hoje eu vou à casa espírita. Né, os espíritos influenciam nossas vidas, muito mais do que imaginais. De ordinário, dizem a Kardec, é eles que vos dirigem. Então, se recebemos da espiritualidade, vamos à casa espírita hoje, o convite, tem aqueles que não querem que a gente venha à casa espírita. Então eles dizem, não, hoje não, vai outro dia, vai outra oportunidade, fica em casa hoje, né? Hoje tem novela, hoje tem futebol. Então a decisão é sempre nossa. Aí quando a gente chega à casa espírita, eles dizem, que bom que você veio, que você chegou à casa espírita. E Kardec sempre nos diz assim, né, em todos os momentos, todos aqueles que bateram na minha porta, todos foram amparados, todos receberam a atenção, o carinho, né, aquilo que estava nos livros, que eu estava trazendo a mensagem dos espíritos, eu estava vivenciando no meu dia a dia. E tem uma passagem de Kardec em que ele está recebendo, né, a codificação, está ali trabalhando nos livros, né, com uma velinha acesa do lado, um lampião, né, as folhas, muitas vezes não tinha folhas, hoje nós temos todas as condições, temos computador, temos tecnologia, e ele estava ali à luz de lampião, escrevendo, trazendo essa mensagem da espiritualidade maior. E ele, nesse momento, né, ele descansa, diz, eu preciso, o Espírito da Verdade diz a ele, né, descanse um pouco, né, vamos descansar? Sim, vamos descansar. Então vamos à vila. Ele achou que ia descansar, disse, não, agora vamos fazer a caridade. E levaram, ele foi à vila, e chegando na vila ele viu muita dor, muito sofrimento, crianças, né, mulheres, que não tinham alimento, não tinham necessário. E nesse momento ele entra numa casa e a mulher com o filho no colo dizendo, nós não temos o suficiente, não temos nada para o alimento do dia de hoje. Nós estamos nessa condição e eu tenho medo que o meu filho não passe o inverno, porque ao se aproximar do inverno, eu não tenho que vestir esse meu filho. E Kardec, nesse momento, diz a ela, diz, faça suas preces e confie em Deus, né? Peça a Jesus, que Jesus não desampara ninguém. E ele, quando está saindo, ele deixa algum dinheiro em cima da mesa e diz para ela, isso é para o pão e para o leite, para o que as crianças necessitarem. E ele volta para casa. E quando ele chega em casa, a Gabi, né, a sua esposa, vê que ele está preocupado. E nesse momento, ela diz, o que foi, Kardec? E Kardec diz, eu estive à vila e falou das dificuldades, dos infortúnios ocultos daquela família, né, daquela sociedade. E ela diz, Kardec, né, me veio agora uma inspiração, uma intuição. Na sociedade espírita há muitas mulheres, há muitas mães, irmãs, tias. Ele, sim. Então, eu vou me reunir com essas mães, com essas mulheres, e vamos confeccionar roupinhas. Vamos fabricar roupinhas e vamos pedir também um alimento, que cada uma leve um alimento para que não falte mais um alimento para essas pessoas. E ele ficou feliz, né, pela inspiração, pela intuição da sua amada Gabi. E nesse momento, né, na semana seguinte, eles começam. As mulheres confeccionando roupinhas, né, trabalhando para antes que chegasse o inverno. E também, enquanto elas faziam as roupinhas, né, na sociedade, os homens falando, né, fazendo o evangelho, falando sobre as necessidades, trazendo o alimento da alma, enquanto as mulheres, né, traziam o alimento material. E nessa união entre os dois planos, a serenidade, o amor imperava sobre todos. E na semana seguinte todos começam a receber, não há mais dor, não há sofrimento. Então Kardec, quando deixa os livros e vai à vila, ele sente ali a necessidade. E ele diz, é para eles
que vem a doutrina espírita, né? Também para os nossos corações, de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade. Nos conta também, né, que Ana Jaice Guimarães, né, que Richelle era um rapaz, né, um senhor que estava com uma dificuldade muito grande, porque estava com uma doença e já estava num estágio muito avançado, e ela e Richelle, né, sua esposa, e Richelle vão visitar a Ana Jaci Guimarães. E nesse momento, eles recebem, né, a visita de Divaldo. Diz, semana que vem, Divaldo Pereira Franco, né, esse querido divulgador da doutrina espírita, né, que muito tem ensinado a cada um de nós, né, nos trazendo através das mãos abençoadas de Joana e de muitos espíritos amigos, né, nos trazendo um roteiro. Diz, a semana que vem, Divaldo vai estar aqui. E aí, semana que vem, você faz o evangelho conosco, vamos ler o evangelho e você conversa com Divaldo. E aí, Divaldo vem na semana que vem, se reúnem, fazem o evangelho, Divaldo fala sobre o evangelho. Após, eles vão sentar no sofá e Divaldo olha para Richelle e diz, a situação não está nada boa, né, meu amigo? Ele diz, Divaldo, realmente é uma situação muito difícil. Mas, Divaldo diz, tem uma amiga aqui, tem, né, um espírito amigo e amoroso que está aqui dizendo, agradeça a Richelle por tudo que ele fez por nós. Você se lembra das vezes que você saía de carroça? Ele diz, não lembro, Divaldo. Aí Divaldo começa a contar, olha, esse espírito aqui está me dizendo, diga a Richelle, agradeça a Richelle pelo bem que ele fez a todos nós. Agradeça pelas sobras. E ele diz, sobras? E aí Divaldo começa a contar, sim, ele tinha uma carrocinha, né, que ele andava pela vila distribuindo, né, vendendo alimentos, né, também carnes secas, ressecadas, alimentos, frutas, e você ia por toda a vila. E teve um dia que você não vendeu nada, foi um dia improdutivo. Mas você não queria voltar para casa com o material, com o alimento. E nesse momento, né, você teve uma intuição, hoje eu vou por essa rua diferente. Vou seguir uma rua diferente, uma rua que eu nunca tinha ido. E ao chegar nessa rua, logo à frente, você viu várias crianças, né, que vieram ao seu encontro, e você gosta muito de criança, Divaldo. Divaldo, realmente, eu amo as crianças. E você parou, desceu da carroça e abraçou todas as crianças. E foi aquela alegria geral. E você perguntou a essas crianças, né, onde elas moravam. Diz, onde vocês moram? E elas disseram, nós moramos ali, né, nessa casa. Aí Richelle olhou, era uma casa, meia água que estava quase caindo, e ela estava escorada, né, por uns palanques para não cair. E ele ficou preocupado, mas todas vocês moram aí? Sim, todos nós moramos aí. E vocês moram com quem? Nós moramos com mamãe. E todas vocês já se alimentaram? Vocês se alimentam todos os dias? Ela, olha, tem dias que a gente se alimenta e tem dias que a gente não se alimenta. Tem dias que a gente tem o que comer, tem dias que a gente não tem nada para comer. Mas naqueles dias que nós não temos nada para comer, mamãe diz a todos nós, vão lá fora, porque Jesus está mandando o alimento. E aí nós viemos aqui e Jesus sempre manda o alimento para cada um de nós. E hoje? Vocês se alimentaram hoje? Hoje ainda não. Nós estávamos com fome, mamãe disse, vão lá fora, que Jesus mandou dizer que vai chegar o alimento para todos vocês. E nós viemos aqui esperar porque Jesus vai mandar o alimento. E nesse momento, né, Richelle emocionado, diz, então diga à mamãe para que traga uma bacia grande,
porque Jesus mandou o alimento. E as crianças foram gritando, mamãe, mamãe, Jesus mandou o alimento. E sai da casa Dona Benedita Fernandes, né, que é conhecida como a Dama da Caridade, a doutrina espírita, é uma mulher que se dedicou buscando os infortúnios ocultos, né, levando amor, atenção a todos os sofredores. Então, diz Divaldo, é Dona Benedita Fernandes que está aqui, dizendo obrigado, Richelle, pelas obras que você tem dado às minhas crianças, como você ajudou as minhas crianças, o bem que você fez a todas elas. E ele, emocionado, volta para casa e ele diz a Dona Benedita Fernandes e as crianças, a partir de hoje, Jesus vai mandar alimento todos os dias. Todos os dias vocês terão alimento na mesa. E ele, no dia seguinte, né, faz o caminho e, ao final do trabalho, ele volta lá e leva o alimento. E assim ele estava fazendo, até que um dia, Divaldo diz, um dia sua esposa, e ela estava ali do lado dele, um dia sua esposa começou a lhe cobrar, né, porque o alimento não estava fechando com os valores. E você tinha que tal valor, né, tanta quantidade em dinheiro. E ele preocupado, mas quando ele vai levar o alimento e quando ele ia vender o alimento, ele pensava, tomara que ninguém compre para sobrar para as crianças de Dona Benedita Fernandes. E aí Divaldo diz, quando você pensava dessa maneira, tomara que ninguém compre, a espiritualidade se multiplicava para atender o seu pedido. E é assim com cada um de nós, quando nós estamos envolvidos no bem, fazendo o bem, queremos ajudar, queremos abraçar, queremos doar o melhor de cada um de nós não estamos sozinhos, né, nesse abraço, nesse aperto de mão. Né? A espiritualidade ali se faz presente, nos envolvendo. E ele, nesse momento, também diz, eu preciso fazer muito mais. E a partir desse momento, né, quando ele ia vender, e as pessoas iam dar um troco, que ele ia dar o troco, as pessoas, não precisa, né, deixa para as crianças de Dona Benedita. E ao final do dia ele chegava, fazia a contabilidade e fechava. Porque quando ele pedia tomara que ninguém compre, a espiritualidade estava ali ajudando e amparando. Né? E teve um momento que ele começou a trabalhar mais do que estava trabalhando, começou a cortar grama, arrumar telhado, fazer cerca, e com esse dinheiro ele construiu uma escola, né, uma casa, fez uma casa melhor para as crianças, para que elas pudessem ter um pouquinho mais de conforto, e ali elas puderam, né, ser agradecidas por esse benfeitor. Então, no final, né, da sua caminhada, ele disse, eu queria viver um pouco mais. E Divaldo diz, a espiritualidade está lhe dando essa moratória, pelo bem que você está fazendo, pela assistência que você está dando. Então, quando nós estamos trabalhando no bem, quando nós estamos envolvidos no bem e no amor, não nos falta nunca esse amparo espiritual. Quantos missionários vêm até nós nos mostrando do valor da caridade? Né? Quando nós abraçamos, onde é que está a nossa felicidade? Né? Às vezes nós achamos que está no dinheiro, está no carro. Né? A nossa felicidade está em nós crescermos, nós construirmos, né, dentro de nós esse sentimento. Porque esse é o objetivo de nós estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Né? Chico Xavier, quando ele estava muito cansado, Emmanuel aparecia a ele e dizia, está cansado, Chico? Sim, estou muito cansado, porque foi o dia inteiro, foram 5.000 pessoas atendidas. Você quer descansar? Então vamos à vila, vamos praticar a caridade. E ali ele abraçava as pessoas e ele dizia como é bom, né, porque abraçando as pessoas e tendo esse contato com as pessoas, eu pude ver, falar das minhas dores também para essas pessoas. Né? Ficamos de igual para igual. Né? As pessoas me abraçavam e eu sentia nesse abraço amigo o reforço que eu também tanto necessito, né, na minha caminhada, nesse amor, né, nesse sentimento de fazer o bem.
Chico Xavier um dia também, né, ele foi visitar a fazenda em Santa Marta, né, um leprosário daqueles que estavam afastados da sociedade, e ele junto com seus trabalhadores, eles foram ao leprosário. E quando chegaram à frente do leprosário, nesse momento Chico começou a se emocionar. E ele muito emocionado, e quem estava com ele se preocupou, diz: o que está acontecendo com Chico? E ele diz: Chico, o que está acontecendo? Você está bem? Ele diz: eu estou muito emocionado. Diz: o que houve, Chico? É que o mentor espiritual dessa casa está aqui dizendo que também, junto com nós, ele quer abraçar, né, a cada um dos irmãos em dor e sofrimento. Dizia: quem é esse mentor, né, que está buscando esse abraço, dar esse abraço, preocupado com a dor e o sofrimento? Ele diz: é Francisco de Assis, né, que está aqui. Aí Chico diz: né, eu sempre pensei que iria encontrar Francisco de Assis em altas esferas espirituais, mas hoje eu compreendi, né, que nós encontramos esses espíritos quando nós estamos auxiliando alguém, quando nós estamos doando o nosso amor, nosso sentimento a alguém. É aqui que eles se fazem presente. Por isso que Jesus diz: aqueles a quem abraçardes, aquele a quem vestirdes, aquele a quem alimentardes, é a mim que estarás fazendo. Então Chico, muito emocionado, nos conta, né, dos valores materiais, os valores espirituais, né? Por isso que os espíritos vêm até nós, sempre nos estimulando ao bem, ao trabalho, ao amor, né, a dar aquilo que muitas vezes a pessoa não recebe. Madre Teresa de Calcutá, um dia andando pelas ruas de Calcutá, ela vê à sua frente, numa calçada, um irmão, né, que está já quase desencarnando, e ela vai ter com esse irmão. Ela dá água para ele, abraça ele com muito amor, com muita ternura, dá o copo da água e deixa ele falar das suas dores. E nesse momento, ele emocionado diz: quem é seu Deus? E ela diz: por quê, meu filho? Diz: é que eu vejo todas as pessoas falando sobre Deus, mas essas pessoas que me veem aqui nessa calçada, elas atravessam a rua, outras fingem não me ver, outras me jogam alguma moeda, que às vezes acaba me machucando, outras passam e me xingam, né? Me chamam de vagabundo. E a senhora foi a única pessoa que passou aqui e me deu esse abraço. Fazia 20 anos que eu não ganhava um abraço. 20 anos que eu não sabia o que era o calor de um abraço. E quando a senhora me abraçou, me deu esse abraço, eu senti a minha mãe me abraçando, porque foi o último abraço que eu recebi nessa existência, foi o abraço de minha mãe. E eu senti você me abraçando, senti minha mãe presente nesse momento, senti o seu perfume, né, o seu amor. Quem é seu Deus? E Madre diz: o meu Deus é você. Eu? É, porque Jesus nos disse: aquele a quem vestirdes, aquele a quem alimentardes, é a mim que estarás alimentando. E ele diz a ela: eu vivi a minha vida como um mendigo, mas Deus me deu a oportunidade de desencarnar nas mãos de um anjo. Então é o sentido sempre de nós buscarmos o bem, né, de divulgarmos o bem. Em toda a caminhada, onde nós estivermos, fazermos o bem. Quando levantamos pela manhã, né, agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos recebendo. Né? Emmanuel dizia a Chico: Chico, agradeça a Deus. Você já agradeceu a Deus? Um dia que Chico Xavier estava muito ruim, né, estava muito mal, e Emmanuel aparece a ele e diz: Chico, é preciso reagir. Você tem que reagir. Porque se você voltar agora para o plano espiritual, você já fez muito. Mas existe um compromisso, um planejamento que nós fizemos com você.
E esse planejamento tem que ser cumprido, então você tem que reagir. E aí, à noite, diz antes de dormir, faça sua prece, que nós vamos ao plano espiritual. E Chico Xavier, à noite, fez a sua prece, porque Dr. Bezerra de Menezes sempre nos diz, né, no livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca nos diz que Dr. Bezerra diz que até para dormir nós teremos que nos preparar para dormir. Às vezes nós vamos dormir, colocamos filme violento, né, coisas negativas, nós devemos escutar uma música, fazer uma prece para que a espiritualidade possa nos dar a condição de nós irmos, enquanto descansa o corpo físico, o espírito ir trabalhar, ir aprender na espiritualidade. E Chico foi. E foi levado a Emmanuel, né, em lugares de muita luz, e ali ele foi tratado, foi medicado. De manhã ele acorda muito melhor. E Emmanuel está tomando café, o seu mentor aparece. E como é que você está, Chico, hoje? Ah, já estou muito melhor, pronto para o trabalho. E ele sempre estava pronto para o trabalho. E aí Emmanuel diz, e você já agradeceu? Já agradeci? É o café que você está tomando? Você sabe quantas pessoas foram precisas para plantar o trigo, colher o trigo, né? Todo esse trabalho, esse processo para que esse pão chegasse à sua mesa? Agradeça, Chico. Então ele nos ensina, né? Quando nós levantarmos de manhã, vamos agradecer a Deus, né? Obrigado, Senhor, né, pela oportunidade, por mais essa oportunidade, porque hoje eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem. Se ontem eu não acertei, se ontem eu magoei, hoje eu posso fazer diferente. Aqueles que eu magoei, hoje eu posso abraçar, né? Posso pedir perdão. Aqueles que eu não ajudei, hoje eu vou poder ajudar, vou poder fazer o bem, vou poder envolvê-los nessa energia. É mais uma oportunidade. E Chico, então, aprendeu e passou para nós, né, a importância de nós agradecermos, né, porque como é bom quando nós podemos ver a pessoa feliz e dizer que nós fizemos parte dessa felicidade, né, seja com uma mensagem, com um aperto de mão, porque o Evangelho começa dentro de casa, no lar, com as pessoas que estão ao nosso lado, né, levando esperança, levando amor, levando alegria a todas as pessoas. Então é nesse sentido. Chico, quando está saindo à rua e está se dirigindo ao trabalho, nesse momento aparece um cidadão, um senhor, e diz a Chico, Chico, como é que eu vou tomar essa medicação? Chico diz a ele, olha, você me desculpe, meu irmão, mas eu estou atrasado, eu preciso ir para o serviço. E foi para o serviço. Quando deu alguns passos, seu mentor apareceu novamente e diz, Chico, por que você não atendeu ele? Ah, porque eu estou atrasado. Mas ele não tem culpa. Volte, atenda ele e amanhã eu levante mais cedo. E Chico voltou, atendeu, leu, deu toda a orientação, né, beijou as mãos do senhor e se dirigiu ao trabalho. Quando ele está se afastando, nesse momento o mentor diz a ele, Emmanuel, Chico, agora olhe para ele. E quando Chico olha para ele, está saindo uma luz, uma energia do coração desse homem e vai direto ao Chico. E Chico recebe aquela energia, aquele que lhe traz muita paz, né? Traz muito amor, muita serenidade. É o coração, é a luz, o agradecimento que a pessoa está tendo. Aí Emmanuel diz, e se você não tivesse atendido, ele ia lhe mandar energias negativas, que você ia sentir uma dor de estômago, um enjoo, uma dor de cabeça, né, e não ia se sentir bem durante o dia. Por isso que Joana de Ângeles nos diz, né, nunca se afaste de você, nunca permita que alguém se afaste de você, sem levar um pouquinho da sua fé, do seu amor, da sua paz, da sua esperança. A pessoa, ao se afastar de você, ela tem que se sentir melhor. Ela tem que levar essa energia, tem que levar esse amor, essa paz. Então, as pessoas que chegam até nós, nós damos um conselho, nós estamos já fazendo parte da vida dessas pessoas. Né? Estamos levando uma energia positiva para as pessoas. Porque a espiritualidade maior, né, eles estão atentos aos nossos pensamentos, né, aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia,
né, os nossos atos de amor, de bondade, eles estão presentes. E nós, quando pedimos a Deus, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nós estamos pedindo a Deus que eu possa ser esse instrumento onde houver ódio, né, que eu leve o amor, né, a discórdia que eu leve a união, né, o que Francisco de Assis, né, tem ensinado a cada um de nós. Então a doutrina espírita nos diz, fora da caridade, não há salvação. O que é a salvação? É o nosso crescimento, né, nós buscarmos o nosso bem, né, o bem daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que caminham ao nosso lado, aqueles que nos envolvem. Então muitos missionários, né, para ver o quanto o Consolador se faz presente na nossa vida, quantos missionários chegam, né, ao planeta Terra nos ajudando, né, quantos homens de bem, quantas pessoas preocupadas, né, e às vezes nós não notamos, né. Chico Xavier um dia está passando pelo caminho e ele olha um rapaz, né, buscando no lixo algo para se alimentar. E Chico ficou olhando para ele, ficou olhando e foi conversar com ele. E os trabalhadores ficaram observando. E aí quando Chico abraçou aquele homem, né, se despediu, aí eles pediram, Chico, né, quem é aquele homem, né, você foi ajudá-lo, né, com o seu abraço? Ele, não. O que me chamou a atenção foi a luz daquele espírito. Né? Esse espírito que estava ali no lixo, ele irradiava uma luz tão intensa que me chamou a atenção. E eu fui abraçar, fui pedir um abraço. Chico foi pedir um abraço para ele. Né? E ali ele se sentiu. Então muitos espíritos de luz vêm nessa condição para nos dar a oportunidade de praticar o bem, praticar a caridade. Né? Então eles nos dão a oportunidade de estender a mão, de nós darmos o melhor que nós temos para eles, de nós praticarmos a caridade, né? Desenvolvermos em nós esse sentimento de empatia. E se eu estivesse no lugar dele? Como eu gostaria de ser tratado? Né? Então, quando Kardec vem nos traz a doutrina espírita, ele abre as portas do mundo espiritual, onde, né, essa falange de Jesus vem até nós, nos trazer o Evangelho, reviver sempre esses ensinamentos de Jesus, todos os dias. Né? Todos os dias somos amparados. Então, estamos sozinhos em momento algum. Né? Os Espíritos vêm e nos dizem, filho, está difícil, continua, persevera, tenha fé, né? Não desista, desistir jamais. E esses dias disseram, desistir nunca mais. Já desistimos em tantas outras existências, hoje não, hoje nós conhecemos a doutrina espírita, hoje nós sabemos que não estamos sozinhos em momento algum. Que as dificuldades que nós passamos são obstáculos. Aqueles mesmos obstáculos que os atletas passam. Né? Eles precisam superar esses obstáculos para se tornarem vencedores, para superarem a si mesmos com determinação. E assim é com nós. Né? Nós não vamos ver com a adversidade como um problema, mas como um desafio. Hoje eu tenho mais um desafio para superar. E vou superar esse desafio. Porque a gente não se encontra sozinho em momento algum. Né? Quando nós achamos, Deus não está ouvindo nossas preces, está ouvindo. Né? E sempre vai atendê-las. Né? Não aquilo que a gente pede. Porque se Ele nos der tudo aquilo que a gente pede, né, muita coisa vai nos fazer mal. Nós não vamos dar conta. Né? Como uma criança que pede, pai, me dê isso. Não. Eu vou te dar isso, porque se eu te der isso, vai te prejudicar. Então eu vou te dar algo que vai te ajudar, vai te fazer bem. E assim é Deus com nós, né? Sempre nos dando a oportunidade de nós nos melhorarmos, dia a dia. Né? Por isso que nós viemos à Casa Espírita, e a Casa Espírita nos dá a oportunidade de fazermos o bem, de praticarmos o bem. Né? Quando nós estamos aqui, né, envolvidos nessa vibração de amor, a espiritualidade trabalhando, ajudando, amparando, desencarnados, familiares, amigos, né, pessoas queridas que voltaram ao plano espiritual, estão recebendo também essa energia, né, essa luz, esse amor. Então, às vezes, a caridade é um abraço. Às vezes é só um abraço. Teve uma mãe que chegou perto de Chico Xavier, o filho havia desencarnado de acidente, e ela foi ter com Chico Xavier. E ela se aproximou de Chico Xavier,
E Chico, quando ela se aproximou, Chico já sabia as dores dela. Chico já sabia o que estava acontecendo. E Chico se levantou. Chico abraçou aquela mãe e ficou 15 minutos abraçado com ela. 15 minutos. E as pessoas que estavam ali, os trabalhadores também, começaram a pensar, por que o Chico não faz uma palestra para essa mulher, para essa mãe? Por que não fala o capítulo 5, né, sobre as aflições, sobre as bem-aventuranças? Por que não? E Chico recebendo esses pensamentos, abraçado com aquela mãe. Passou os 15 minutos, né, Chico beijou as mãos dela e ela agradeceu ao Chico. Chico, eu nunca me senti tão confortada como nesse momento. Eu senti Jesus me abraçando, Chico. Aquela dor, aquele desespero, né, aquela vontade de deixar a vida, né, não sinto mais. Saudade, mas não sinto mais a dor. Né, porque esse abraço me trouxe, me devolveu a esperança. Então Chico mostrou que às vezes é só um abraço. Às vezes é só olhar nos olhos da pessoa e saber por que essa lágrima está caindo. Né? Por que essa dor, por que esse sofrimento? O que eu posso fazer para diminuir essa dor? E tem um caso também que Chico, de vermos o quanto a espiritualidade nos auxilia, né? Teve uma mãe também que seu filho desencarnou e foi aconselhada, vai lá com o Chico, né? Vai visitar o Chico. E ela resistiu até que ela foi. Chegou na casa da prece, chegou cedo, pegou a ficha número 1 para ser atendida. As pessoas começaram a chegar, porque Chico trabalhava a noite inteira, a madrugada, né, dormia 1 ou 2 horas e voltava a atender. E as pessoas chegaram, até que chegou nesse momento uma mãe que desceu do carro desesperada, porque seus 2 filhos, né, haviam falecido num acidente, desencarnado. E não tinha mais a ficha para ela ser atendida. E ela entrou em desespero, e essa mãe que pegou a ficha número 1, olhou para a ficha e chamou a mãe e deu a ela a ficha número 1. E a mulher pegou a ficha, nem agradeceu, nem olhou nos olhos dela, e já se posicionou na fila, nem muito obrigado. E ela saiu, foi para o hotel. Quando chegou no hotel, disse, vou me preparar, porque amanhã eu vou retornar para a minha cidade. 2 horas da madrugada, alguém bate a porta, é um trabalhador do Chico, e diz a ela, Chico quer conversar com a senhora. E ela se arruma e vai ter com Chico. E nesse momento, Chico abraça ela e diz, olha, eu recebi essa mensagem do seu filho. E ela lê a mensagem emocionada e o filho diz, mãe, hoje eu não estava preparado, né? Existe uma disciplina muito grande, eu não estava preparado para receber a mensagem, ou trazer uma mensagem para a senhora. Mas, mãe, aquele seu ato de amor, de bondade, esse seu ato, mãe, me proporcionou a mim, onde eu estava, de vir aqui e lhe trazer essa mensagem. Um ato de amor, de bondade. Então, às vezes a gente, mas a pessoa não agradeceu, né? Mas quem cuida de nós não dorme. Né? Então, a espiritualidade está sempre atenta, né, aos nossos atos. Dr. Bezerra de Menezes, quando fazia o bem, né, a pessoa disse, eu não tenho com que pagar a consulta. Ele nunca deixou de atender alguém que não tivesse condições de pagar. Todas as pessoas vinham. E ele, um dia, uma mãe, disse, mas Chico, eu não paguei a consulta, mas você está me dando o remédio aqui, eu não posso comprar o remédio, não tenho dinheiro. Ele olhou nos bolsos, não tinha dinheiro, olhou para o anel de formatura e deu o anel de formatura. Disse, vai comprar a medicação. Né? Então ele falou com o rapaz da farmácia, toda vez que alguém vir aqui, eu vou enviar as pessoas aqui, você anota o remédio e desconta, né, coloca no meu nome. Então ele foi assumindo uma dívida muito grande, mas as pessoas, ninguém ficou sem medicamento. E já encerrando, então,
dizendo daquele ato de Dr. Bezerra de Menezes, né, que ele termina a palestra, e quando ele termina a palestra, ele está saindo da federação, e ele vê na escada um homem, né, com cabelo desalinhado, e ele, pelo seu sentimento de empatia, ele percebe que aquele homem está precisando de ajuda. E aí ele diz: o que está acontecendo, meu? Aí a pessoa diz: olha, doutor, eu estou numa dificuldade muito grande. Meus 2 filhos estão em casa com febre, a febre não cede, né? Não temos alimento, estou desempregado, a minha mulher também está com febre, e eu saí de casa desesperado, pensando até, né, em tirar a própria vida. E quando eu estava passando aqui na frente, eu vi uma voz que diz: entra aqui. Olhei, não vi ninguém, e a voz insistiu: entra aqui. Aí eu entrei e vi o Senhor falando. E o Senhor falando sobre a vida, que a vida continua, que a vida não começa no berço e não finda no túmulo, que somos espíritos imortais, falando sobre a fé em Jesus. E aí Dr. Bezerra de Menezes, né, colocou a mão no bolso, estava só com o cartão do bonde, e disse: olha, você acredita em Maria de Nazaré? Sim, muito. Então vou lhe dar um abraço em nome de Maria de Nazaré. E o senhor chega em casa, abraça seu filho, sua filha, sua esposa, em nome de Maria. Se abracem, façam o evangelho, coloquem a água e antes de dormir façam mais uma prece. E foi embora. Na semana seguinte, ele está descendo novamente a escada e vê aquele homem, mas agora com um sorriso diferente, e diz: doutor, eu vim aqui agradecer aquele abraço de Maria de Nazaré. Cheguei em casa, abracei meu filho, minha filha, minha esposa, todos nós nos abraçamos, tomamos a água e aquilo tirou a nossa fome. Depois fomos dormir, fizemos a prece e na manhã seguinte fui acordado com as crianças correndo pela casa, já sem febre, né? E ao tomar, né, a medicação, alguém bate a porta e é um amigo me oferecendo novamente uma oportunidade de trabalho. Então eu vim aqui agradecer aquele abraço em nome de Maria de Nazaré. Então, são os infortúnios ocultos, né, que nós temos que identificar sempre ao nosso lado. Né? Às vezes é o companheiro do lado, às vezes a gente não percebe. Né? Haroldo sempre nos diz, muitas vezes aquele grupo da Casa Espírita se reuniu para buscar alimento, arrecadar alimento, para levar alguém necessitado. Mas eles não perceberam que dentro do grupo também tinha necessidade. Tinha um irmão que estava passando muita dor, muita dificuldade. Então, são esses sentimentos de empatia que nós temos que identificar. Né? Olhar nos olhos da pessoa, ver qual a dificuldade, o que nós podemos fazer, né, para diminuir essas dores. Que Deus, que Jesus, né, estejam sempre presentes em nossas vidas, nos inspirando, né, sempre para o bem e para o amor. Agradecendo a oportunidade, a alegria, né, de estarmos aqui revivendo esses ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos os corações. Sim seja.